Bom dia, gente. A aula de hoje é sobre ligações químicas. Mais precisamente, vamos falar de ligação iônica. A ligação iônica é uma ligação entre o metal e o não metal. O metal, ele se apresenta do lado esquerdo da tabela periódica. O não metal, do lado direito da tabela periódica. Um exemplo é o famoso composto cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. O sódio é um metal, o cloro é o não metal. O sódio na tabela periódica ele tem um número atômico 11 e o cloro na tabela periódica ele tem um número atômico 17. Com isso, vamos fazer essa ligação química do sódio com cloro para formar o cloreto de sódio. Você faz a distribuição eletrônica, como já tem nos nossos vídeos, sobre a distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? O diagrama de Linus Pauling. Quem sabe fazer essa distribuição, sabe fazer como é que fica os 11 elétrons desse sódio. 1s2, né? 2s2, 2p6, 3s1, 2, 4, 10, 11. 11 elétrons do sódio. O que é que a regra do octeto diz? Diz que o átomo, ele para ganhar estabilidade, ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele tem que ter configuração de gás nobre. Com isso, o sódio, a sua camada de valência, ele tem 1 elétron na sua camada de valência do sódio. Vamos fazer a distribuição do cloro, 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos contar os elétrons? 2, 4, 10, 12, 17 elétrons. Igual o sódio, ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Quer dizer que o cloro tem 7 elétrons e o sódio tem 1 elétron na sua camada de valência. Aí a gente vai, coloca os 7 elétrons rodeado do átomo aqui. Daí, uma característica muito importante, os metais, ele tem facilidade de doar elétrons. Os não metais, eles têm facilidade de receber elétrons. Com isso, a ligação iônica é isso. A ligação iônica é a transferência de elétrons. Quer dizer que para ele ficar estável os dois, o sódio ele tem que perder 1 elétron. O cloro ele tem que ganhar 1 elétron. Para ficar com 8 e fica o 8. Quer dizer que esse elétron do sódio vai ser transferido para o cloro. Daí ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência. Ele perdeu 1 elétron aqui. Aqui ficou 8 elétrons na sua camada de valência. 2 mais 4, 8. Daí o composto Na mais Cl menos. Quando ele dá um elétron, fica com carga positiva. Quando ele recebe um elétron, ele fica com carga negativa. Outro exemplo, podemos dizer que é o vou fazer aqui embaixo. É o KBr, que é o brometo de potássio. O brometo de potássio, o cálcio, o potássio, ele na tabela periódica, ele tem número atômico 19. O bromo, ele tem 35 número atômico. Uma dica, pessoal, quando você está na tabela periódica, fazer mais ou menos aqui, tabela periódica para vocês entenderem, né?
Uma dica, quando você vê aquelas famílias, família 1, família 2, família 13, 14, 15, até o 17, ali eles estão dizendo, em vez de você perder tempo fazendo a distribuição eletrônica, olhando pela tabela periódica, dá para você saber quantos elétrons na camada de valência o átomo está. Como assim? O potássio, ele está localizado mais ou menos aqui. Quer dizer que a família 1A. Quer dizer que ele tem um elétron na sua camada de valência. O bromo, ele está localizado na família 17. Quer dizer que ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Daí, o potássio, ele tem um elétron na sua camada de valência. O bromo, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Quer dizer que a transferência de um elétron para ele ganhar estabilidade a transferência do elétron do potássio para o bromo para ele ganhar estabilidade. O potássio fica estável, ficou 8 elétrons na sua camada de valência, que ele perdeu 1, e o bromo, que é o não metal, que tem facilidade de receber elétrons, ficou com 8 elétrons na sua camada de valência para se tornar estável. Quer dizer que fica esse composto. Bem, pessoal, a dica é essa. Olhe pela família da tabela periódica, que vocês sabem quantos elétrons na camada de valência o átomo está. Um exemplo, o carbono, se a gente quisesse saber quantos elétrons na camada de valência. O carbono é da família 14, ou 4A. Quer dizer que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. O nitrogênio é da família 15, ou 5A. Ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. E assim sucessivamente. E aí, pessoal, a revisão de ligação iônica é essa. Deixe o joinha aí e se inscreva no nosso canal.